Mas o Dia do Trabalho também foi marcado por uma live com críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Reportagem de Letícia Santini. Durante uma transmissão online organizada pelas centrais sindicais, o presidente Jair Bolsonaro virou alvo de críticas de ex-chefes do executivo, lideranças de movimentos sociais e artistas. Neste ano, os representantes dos sindicatos reivindicaram vacinação contra a Covid-19 para todos os brasileiros e auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o Brasil está sendo devastado pelo governo da incompetência e ressaltou que muitos brasileiros estão passando fome com a redução do benefício. Mesmo assim, em plena pandemia, o governo nega ao povo um auxílio emergencial de R$ 600 para que ele seja capaz de suprir suas necessidades básicas. Meus amigos e minhas amigas, nos últimos anos, andamos para trás. A economia brasileira encolheu e é hoje 7% menor do que em 2014. A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, também criticou a forma que Bolsonaro tem conduzido a pandemia e classificou o momento pelo qual o Brasil passa como uma catástrofe sanitária e social. O país está submetido ao comportamento genocida de um governo que despreza a vida e desdenha dos que choram pelos seus mortos. Ao destruir direitos e revogar conquistas alcançadas pelos trabalhadores ao longo de 13 anos de governos progressistas, o governo neoliberal e neofascista jogou o país no abismo. Quem também não poupou críticas ao governo Bolsonaro foi o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes. Durante a fala, Ciro afirmou que este foi o pior 1º de maio da história. Esse é o 1º de maio do maior número de mortes de brasileiros inocentes e indefesos, vítimas da parceria trágica entre um vírus mortal com um governo criminoso. O 1º de maio de maior número de desempregados, que já passam de 14 milhões. O 1º de maio com o maior número de trabalhadores jogados cruelmente na informalidade, sem nenhum tipo de garantia. O 1º de maio do maior número de brasileiros com fome. O 1º de maio com os maiores índices de desigualdade. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso também participou da live, mas não fez críticas diretas ao governo federal. Em um vídeo exibido durante o evento, FHC defendeu a reabertura da economia para garantir a geração de empregos. O fundamental no nosso país hoje é reabrir a economia de um modo tal que ela possa permitir que tenhamos trabalho, renda para as nossas famílias. Depois a educação, que também é fundamental. O tucano ainda disse que durante toda a sua trajetória política procurou prestigiar aqueles que lideram os trabalhadores brasileiros. O dia 1º de maio é importantíssimo na vida do trabalhador porque é o momento da reflexão. É preciso, sim, pensar no momento e no futuro, o futuro do trabalhador, ou seja, da sociedade em geral. Mas esse tradicional debate político durante o 1º de maio também é tradicional. A gente vê, por exemplo, a oposição no seu papel de fazer críticas ao governo. Agora, o que é inusual e é um sinal importante é a ida de pessoas às ruas apoiar um governo em andamento. Isso é raro, eu não tenho lembranças disso. Geralmente, as críticas no dia 1º de maio vão diretamente para o governo de plantão. Eu sinto falta, nesta movimentação de trabalhadores e de sindicatos, é discutir o trabalho e o futuro. A inteligência artificial está dominando todos os setores. O seu emprego corre perigo no futuro. Qualquer atividade que dependa de uma repetição será substituída pela inteligência artificial. Eu não vejo nenhuma central sindical, nenhum sindicato discutindo exatamente isso. O futuro é uma grande ameaça à sociedade, exatamente os dispensáveis, que ficarão fora do processo. É isso que deve ser discutido no dia de 1º de maio. São os futuros 1º de maio que virão. Agora, quanto à manifestação em favor do governo e dando sinal ao presidente Jair Bolsonaro, isso é muito importante e deve ser levado a sério. A situação do trabalho no Brasil com a pandemia, evidentemente, se agravou muito.
mas assim que a economia volte a se reabrir de uma maneira sustentável, ou seja, sem precisar fechar de novo, a tendência é que esse trabalho que foi perdido por causa da pandemia, ele volte. O Zé Maria levantou muito bem um risco que a gente corre de automação que vai tirar trabalhos no longo prazo. E o Brasil ainda enfrenta também um obstáculo, um desafio a mais, que é o seguinte: mesmo antes da pandemia, a situação do trabalho no Brasil não era boa. Em 2015, a gente viu o desemprego subir a 13% e ele vinha lentamente caindo ano a ano depois da crise, com a tentativa de recuperação, mas nunca decolou novamente. Então, fazer o Brasil decolar, ter uma recuperação sustentável, além de apenas voltar ao nível anterior da pandemia, é o grande objetivo que se coloca.